Vamos nos ajoelhar para orar ao Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós queremos iniciar essa oração já te agradecendo, Pai. Obrigado porque nós conseguimos chegar até a tua casa, Senhor. Esse dia está chovendo muito. O Senhor nos guiou até aqui, nos direcionou. O Senhor guardou o nosso caminho. Que o Senhor esteja guardando aqueles que estão vindo ainda, que não chegaram para adorar a Ti nessa noite. Guarda eles, Senhor, livra de todo mal, de todo perigo, todo acidente. Que todos venham chegar em segurança para Te adorar nessa noite. Obrigada, Senhor, meu Pai. Obrigada pela semana abençoada que nós tivemos, pelos livramentos, Senhor, que muitas vezes nós nem sabemos, mas que o Senhor nos livrou, Senhor, de muitas coisas essa semana. O Senhor guardou os nossos dias. Obrigado por termos conseguido fazer nossos afazeres da semana, porque assim o Senhor nos sustentou. Assim aprove o Senhor. Liberar graça sobre cada um de nós, Senhor. Liberar, Senhor, meu Pai, do Teu poder, Senhor, e do Teu sustento todos os dias, Pai, da semana. Estamos aqui neste sábado, nessa noite maravilhosa, para Te entronizar em meus louvores, para com o coração grato e rendido a Ti, Senhor, nós podemos entrar na Tua presença, Senhor, meu Pai, sabendo que o Senhor está nos escutando, que o Senhor está, Senhor, com os ouvidos abertos, Senhor, para escutar cada um que está aqui, cada coração que está aqui, porque o que importa para o Senhor é cada um de nós. Nós venhamos a entregar o nosso melhor para Ti esta noite, entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, que venhamos a aprender a Ti durante a palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos capacitar, abrir nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, para que nós consigamos ver, Senhor, o quanto o Senhor nos ama, sentir o quanto o Senhor cuida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor envie Teus anjos, Senhor, aqui, porque os anjos, eles foram liberados para servir aqueles que estão indo para a salvação. Então, para mim, Senhor, para os meus irmãos, em nome de Jesus, nós queremos pedir, Senhor, a ajuda dos anjos ministradores, Senhor, daqueles que vêm, os anjos de guerra, que acampam ao lado daqueles que os temem e o livram. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos guardar. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor é bem-vindo neste lugar. Que o Senhor venha ministrar em cada coração que está aqui. Ministra no meu coração. Porque eu preciso de Ti, Senhor. Porque eu dependo de Ti em tudo que eu faço, em tudo que eu sou. Por isso, Senhor, eu te agradeço por cada um que já chegou e por aqueles que vão chegar ainda. Que nós venhamos a ter uma noite maravilhosa na Tua presença. Que o Senhor continue conosco ainda na comunhão. Em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, vai tirando tudo que impede, Senhor, nós de Te adorarmos em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, nós já queremos repreender todo espírito contrário que queira se levantar no nosso meio. Nós já repreendemos agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, e ordenamos que bata em retirada. Em nome de Jesus, que nós venhamos a entronizar louvores a Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor é digno e o Senhor merece. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aleluia. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Amém? 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 Essa noite? Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos, que está lá em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 até o 33. Essa passagem, ela fala sobre Jesus quando ele anda sobre as águas, né? E ele manda com que os discípulos vão, né, até pelo mar, e lá eles encontram uma tempestade. E lá no 14, 27 diz assim: coragem, sou eu, não tenho medo. Porque no meio dessa tempestade, Jesus ele vem caminhando e eles levam um susto, né? Achando que até é um fantasma, né? Mas ele fala: não tenha medo, coragem, sou eu, né? E Pedro ele responde assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro ele quer andar sobre as águas, né? E Jesus fala: vem, então venha, né? E Pedro ele sai do barco e anda sobre as águas em direção a Jesus. Mas de repente algo muda, né? Quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente segura e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Né? Então, quando nós vemos essa passagem, Pedro ele já estava andando pelas águas já, né? Ou seja, o milagre ele já tinha começado, mas o medo fez ele perder o foco em Jesus e olhar para o vento, né? E isso o fez afundar. Muitas vezes nós estamos em um processo que Deus já nos deu a vitória, né? Deus está ao nosso redor, as circunstâncias, as vozes, a insegurança nos faz recuar, né? Enquanto Pedro ele mantinha os olhos em Jesus, ele não olhou para as circunstâncias e para o medo, mas quando ele tirou os olhos de Jesus e reparou no vento, então ele começou a afundar, né? E nós também, nós precisamos olhar para Jesus, tirar os olhos das circunstâncias e ter os olhos fixos, né, em Jesus. Porque o medo, ele paralisa. E o medo, ele é falta de fé, né? Então nós precisamos ter fé. A fé, ela luta contra o medo, né? E quando ele foi afundando, ele gritou para Jesus: salva-me, né? E quantas vezes a gente está, né, na nossa caminhada cristã e a gente pede para Jesus: salva-me, né? Eu, muitas vezes: Senhor, me salva, né? Eu estou perdida, me salva. Só eu? Não, né? Todos nós como cristãos tem momentos que a gente passa por isso, né? E Jesus ele fala para ele assim: homem de pequena fé, por que duvidou? Nós vemos que ele não fala para Pedro, né? Mas fala da fé de Pedro. Então a fé, a falta de fé, né? Ele faz com que a gente tenha medo. O medo ele nos faz afundar, mas a fé faz caminhar sobre o impossível. Amém? A gente precisa olhar para Jesus e caminhar no impossível. Amém? Abra seu entendimento nessa noite, né, os seus ouvidos, seus olhos, que Deus vai falar com você, abre o seu coração. Deus vai falar grandemente com você, como tem falado comigo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Por essa abertura de culto maravilhosa, Senhor. Nós queremos lançar fora todo medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós amamos a Ti, Senhor, e cremos em Ti. Que nessa noite nosso coração, nossa vida seja repleta, Senhor, do Teu amor, que lança fora todo medo. Nós possamos Te adorar nessa noite em espírito e em verdade. Aleluia. Amém? Menino tem traços embaraços.
continuar orando, vamos continuar adorando ao Senhor, com nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? O texto que eu quero ler com vocês está nos ofertando, dizimando na casa do Senhor, está lá em Lucas 12, 34. Diz assim: pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? Nessa hora o Espírito Santo quer nos lembrar de algo muito profundo. Deus, Ele nunca esteve atrás do nosso dinheiro. Ele esteve sempre atrás do nosso coração. Então Jesus, Ele disse: onde estiver o teu tesouro, ali também estará o nosso coração. Quer dizer que a nossa oferta é espiritual e ela revela o que está dentro do nosso coração. Amém? Por isso que Jesus, ele estava ali do lado do gasofilácio, e quando uma viúva ela foi entregar, a sua oferta ao Senhor, ela entregou 2 moedinhas, porque era tudo que ela tinha. Então aquilo significava de dentro do coração dela que tudo que ela tinha era do Senhor. Amém? Nosso coração pertence a Deus. E a nossa confiança não está nas riquezas, mas está no Senhor. Amém? Você pode dizer? A minha confiança está no Senhor? Amém? Quando Abraão ele subiu o monte com Isaac para entregar o filho dele em sacrifício, ele não sabia que Deus já tinha preparado um cordeiro ali para ser sacrificado. E o que ativou o sobrenatural não foi o sacrifício em si, mas a disposição do coração. Deus viu, ali Abraão queria obedecer, o coração dele estava disposto a obedecer, e a provisão, o cordeiro ali teve essa provisão quando o coração de Abraão se mostrou totalmente entregue. Então é isso que Deus quer de mim e de você, um coração totalmente entregue a Ele, entregue à presença dEle. Amém?
Hoje, na hora que você vier ofertar, vier dizimar, eu quero que você fale assim no seu coração: Senhor, tudo que eu tenho vem de Ti, e eu te devolvo com alegria e com fé. Amém? Então tudo que nós temos vem do Senhor, né? E nós entregamos, nós devolvemos, porque nós cremos nele e nós amamos o Senhor e queremos sempre entregar o melhor a Ele. Já quero estar chamando as crianças para subir para essa salinha. Glória a Deus. Que alegria, né? Para aprender mais de Jesus nessa noite. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar por eles? Então, sua mão para cá. Senhor, obrigada por cada criança que vai subir para essa linha para aprender mais de Ti nessa noite. Senhor, venha abrir o entendimento deles, que eles venham aprender e não venham a se desviar, Senhor, dos seus caminhos, Senhor, da sua direção, em nome de Jesus. Chora não, neném. Por que está chorando? Chora não. E que eles venham aprender, capacita também as professoras, Senhor, em nome de Jesus. Assim te louvamos e te bendizemos. Amém? Pode ir com alegria. Cuidado, tá? Está chovendo hoje. Tá bom? Aleluia. Vamos chamar o pregador dessa noite, é o Marco. Vem cá, Marco, ele vai trazer uma palavra direto do trono do Senhor para nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Põe sua mão para cá, vamos orar por ele. Quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor pela vida do Marco, pela vida da família dele. Ô Senhor, obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui e aprender mais da Tua palavra, Senhor. Usa a vida do Teu filho, Senhor, para falar conosco, Senhor, que venhamos estar com o coração aberto para receber tudo aquilo que vem de Ti, Senhor. Vai tirando todo o nervosismo dele, Senhor, vai tirando tudo que atrapalha, Senhor, o Teu mover sobrenatural nessa noite aqui. Em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te louvo. Amém. 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 Pai, Senhor, igreja. Amém. Amém. Então, sem mais demoras, quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. No livro de Jonas. No seu capítulo 1. Versículo 1 até o 3, amém? Jonas capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Amém? Um homem fugindo de Deus. Um homem fugindo de Deus. Esse é o tema que eu quero meditar aqui essa noite. Irmãos, eu nem ia falar isso aqui, mas eu escutando o último louvor que diz: cumprirei o teu chamado, na alegria ou na dor. Eu estava lembrando, eu não gosto de pregar, irmãos, para ser sincero. Isso é algo que eu luto muito dentro de mim, desde que eu me converti, da minha caminhada, e é algo que eu sempre vim fugindo disso. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem algo que vocês lutam dentro de vocês. Talvez você foge, mas Deus quer nos libertar essa noite, amém? Aleluia. Glória a nossa Deus. vontade não venha a ser a maior da vontade de Deus, amém? Amém. Mas voltando aqui para a palavra, irmãos, eu gosto muito desse livro de Jonas, sabe por quê? Porque só tem 4 capítulos. É facinho de ler. Estou brincando. E essa talvez, a história de Jonas, é uma das histórias mais conhecidas que a gente tem da Bíblia. Acredito que até mesmo quem não é cristão já ouviu falar de Jonas. O homem foi engolido por um peixe. Uns dizem que foi baleia, outros não, mas isso não nos importa hoje.
E muitos resumem essa história de uma maneira muito simples. Jonas, ele foi chamado, ele fugiu, ele foi engolido por uma baleia, e depois voltou à vida e pronto, acabou. Mas tem muito mais do que a gente aprender aqui do que uma simples história como essa. Muita gente que não é cristão, às vezes crê, porque essa história, às vezes, ela é comparada com histórias que existem da mitologia grega, onde tem uma ideia que um homem enfrenta o mar, enfrenta um bicho, um monstro marinho, ou uma criação sobrenatural. Muita gente não crê porque, se você parar para pensar, alguém sobreviver 3 dias, 3 noites no ventre de um peixe, e depois uma cidade inteira se converter, isso é algo impossível para os nossos olhos. Então muita gente acha que isso não passa de uma lenda. Mas nós sabemos que isso, irmãos, não é nada para Deus. O Deus que do nada fez os céus e fez a terra. E pela fé nós cremos que esse acontecimento foi real. E o próprio Jesus, ele cita Jonas lá em Mateus, seu capítulo 12, no versículo 40, que eu vou ler aqui, que diz assim: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Nós vemos, irmãos, que ambos foram entregues à morte. E ambos foram trazidos à vida. Mas tem uma diferença aí. Enquanto Jonas, ele não quis aceitar a sua missão. Mas Jesus, ela aceitou, abraçou essa missão com amor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Então não crer no que aconteceu na vida de Jonas, irmãos, é a mesma coisa que não crer em Jesus. Aqui nós vemos que Deus, ele chama Jonas, Deus dá a direção para ele, mostra o lugar certinho para ele ir. Porém ele se levanta, mas para quê? Para fugir da presença de Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que Jonas, ele não foi o único que tentou fugir de Deus, porque isso acontece até nos dias de hoje. Talvez por medo, por covardia, ou muitas vezes pela dureza do nosso coração. Aqui nós vemos que você pode ser chamado profeta, você pode ser chamado pastor, você pode ser chamado bispo, seja lá o que for o nome. Mas o homem, ele sempre corre o risco de desobedecer o chamado de Deus. Mas olhando agora um pouco para a pessoa de Jonas, Jonas que era filho de Amitai, da tribo de Zebulon, e segundo o segundo livro dos Reis, no seu capítulo 14, no verso 25, ele era um profeta natural de Gat-Efer, era uma cidade ali da Galileia, no norte de Israel. Jonas, ele vem logo depois de Eliseu, e ele é próximo ali de Amós, de Oséias, e ele vive antes de Isaías, de Jeremias e certamente antes de Ezequiel. Jonas, ele vai e ele profetiza a restauração de território de Israel. E isso tudo durante o reinado de Jeroboão II, que era o rei lá daquela época. Ele era reconhecido, irmãos, como profeta legítimo, e a sua profecia sobre a restauração de Israel, ela se cumpriu. Isso indica que Jonas, ele tinha credibilidade e ele tinha influência diante do seu povo. Mas agora Deus o chama para pegar para o seu povo, não para o seu povo, mas sim para inimigos do seu povo. Assim ele se torna o único profeta do Antigo Testamento que ele foi enviado para pregar num país distinto. Porque Isaías, ele profetizou em Israel, Jeremias também é enviado a Israel, Amós também foi enviado a Israel. Todos os profetas foram enviados para o povo de Deus. Mas Jonas, ele é o único que Deus envia para uma terra totalmente pagã. Isso nos mostra, irmãos, que o reino de Deus, ele não é restrito, mas sim, ele abrange a todos os povos, a todas as nações e a todas as linguagens.
Ao mesmo tempo, Jonas, certamente ele foi o primeiro profeta que ele se atreve a desobedecer a Deus. Porque na Bíblia, irmãos, nós vemos exemplos que Deus, ele dá ordem à natureza, ele dá ordem ao vento, dá ordem ao mar, dá ordem aos animais, e todos obedecem. Mas Jonas agora, ele meio que afronta Deus, se levantando, mas para fugir de Deus. E o que me chama a atenção, irmãos, a gente não leu, mas eu estou partindo do princípio que todo mundo conhece a história. No fim da história, ele prega pro povo com pouquíssimas palavras. E o que acontece ali? O arrependimento do povo é imediato. E estranho, irmãos, estranho quando a gente lê, que ele foi o único profeta que ele fica frustrado com o seu sucesso. Outra coisa que a gente aprende aqui, que o poder não está no profeta, mas sim na ordem e na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Voltando agora para a palavra, aqui no capítulo 1, diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. A palavra Jonas, que em hebraico significa pomba. E na Bíblia, a pomba ela é vista como ave que busca fuga no meio do perigo. A gente tem como referência em Salmos 55, no seu capítulo 4 até o versículo 7. Nessa época, do reinado de Jeroboão II, o povo ali estava passando por um período de paz, um período de prosperidade. Mas agora Deus tira Jonas ali da sua zona de conforto e manda ele ir para Nínive. Aqui no versículo 1, irmãos, nós vemos também o chamado de Deus, que diz: veio a palavra do Senhor. Em vários livros da Bíblia a gente encontra essa frase: veio a palavra do Senhor. Isso significa, irmãos, que a palavra de Deus, ela vem do Senhor. O profeta, o pregador, ele é somente o portador da mensagem. Aqui aprendemos que o pregador, ele não é dono da mensagem, mas sim a mensagem vem diretamente de Deus. Amém. Glória a Deus. Depois a gente vê no versículo 2 que está escrito: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Aqui nós percebemos, irmãos, que para a gente fazer a vontade de Deus, a gente precisa se dispor. Se a gente não tomar essa atitude, dificilmente as coisas irão acontecer nas nossas vidas. Dispõe-te, levanta-te. Assim Deus falava com Jonas e fala conosco também nos dias de hoje. Como lemos, Deus disse: vá depressa à grande cidade de Nínive. Vá depressa. Ou seja, Deus, ele queria ali uma obediência imediata dele. E como está escrito também, se a gente presta atenção, quando a gente lê, a grande cidade de Nínive. A grande cidade. Porque Nínive era considerada a maior e a mais poderosa cidade do mundo naquela época. Ela tinha ali aproximadamente 50 quilômetros, com muros bem grandões, assim que nem a gente vê aí nos seriados. E Nínive fazia parte ali do Império Assírio, que na época era o mais poderoso e temido daquela época. E agora Deus chama Jonas, um galileu. A vila que ele nasce ali, irmãos, fica a 9 quilômetros de Nazaré, onde Jesus cresce. E certamente Jonas, ele estava ciente, totalmente ciente, de que tipo de cidade que era, que Deus ali tinha ordenado a ele. Nínive, além de ser uma cidade muito violenta, que era um grande centro de feitiçaria, de maldade naquela época. Tanto é que o profeta Naum chama Nínive de cidade sanguinária, cidade cheia de mentiras, cidade cheia de roubo. Eu não vou ler aqui, senão fica muito extenso, mas
O livro de Naum tem só 3 capítulos, e o livro inteiro dele, praticamente, é uma advertência contra aquela cidade. Isso a gente vê o estado que estava aquela cidade. Mas agora voltando no versículo 2, que diz: vai depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então, para a gente ver como que estava ali aquela cidade, o cheiro da mentira, de todas as maldades, todo o pecado ali, ao ponto de já subir até as narinas do Senhor, ao ponto de Deus já não aguentar e falar: eu vou dar um basta nisso. Como será que Deus olha, né, irmãos, para nós, para as cidades que nós vivemos hoje em dia? Eu falo isso porque a mentira política, os roubos, a violência, a prostituição, isso tudo existe até hoje. Que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas e nos guarde, em nome de Jesus. Agora no versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. E o interessante aqui, irmãos, que Jonas, ele conhecia Deus. Porque depois que ele foge, vem ali uma tempestade tão grande que os marinheiros, eles jogam sortes para descobrir quem que era o culpado ali daquilo que estava acontecendo. E lá eles descobrem que a culpa era de Jonas. Daí eles perguntam para ele: quem é você? E de onde que você vem? E o que Jonas responde? Isso está lá no versículo 9. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então Jonas, ele era temente a Deus. Ele reconheceu a sua falha quando os marinheiros ali vieram falar com ele. Ele fala a verdade, dizendo que estava fugindo de Deus. Ele vai lá e assume a sua culpa. Mas mesmo ele conhecendo a Deus, ele desobedece a Deus. Isso acontece também nos nossos dias de hoje. O homem, irmãos, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo sabendo que Deus é onipresente, mesmo assim a gente desobedece. A gente tenta fugir de Deus às vezes. Queria ler aqui no Salmo 139, onde o salmista diz ali: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também ali estás. Então até o salmista, ele tinha um conhecimento. Ele pode ir no céu, pode ir no fundo da terra, pode ir onde ele for. Mas Deus está sempre olhando e não tem como fugir de Deus. Então, sabe, irmãos, o pecado às vezes nos deixa cego. Porque no fundo nós estamos cientes que Deus está em todo lugar e que Ele conhece os nossos pensamentos. Mas, engraçado que ao mesmo tempo nós temos às vezes uma falsa impressão que Deus não está nos vendo. Nós temos uma falsa impressão que Deus não está nos ouvindo. Desse jeito estava Jonas. Ele pensou que saindo daquele lugar, indo para um lugar bem longe, ele ia conseguir fugir de Deus.
E o interessante é que a Bíblia diz que ele acha o navio que vai para Tarsis, e não é que ele tem dinheiro para comprar a passagem também? Uma coisa que eu aprendo aqui, irmãos, todas as vezes que você tenta fugir do propósito de Deus, o inimigo ele sempre vai ter um navio ali. Ou seja, ele sempre vai ter um caminho pronto. Olha, idoso, ele tem que cuidar sério. Mas, se Deus ele se cansa, irmãos, e resolve dar um basta, muitas vezes a tempestade vem nas nossas vidas para nos colocar o quê? No caminho certo. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro algo que o meu pai dizia, porque quando a gente se converte, a gente escuta muita palavra livre-arbítrio. E ele dizia que o livre-arbítrio existe, mas existe meio entre aspas. Porque quando Deus ele quer te puxar, ele te puxa. E não tem como fugir disso. Então a gente tem o livre-arbítrio sim, mas até Deus resolver te puxar. Mas todavia que não seja feita a nossa vontade, amém? Aleluia. Mas sim, Glória a vontade de Deus. Deus. Sim, Senhor. Mas agora voltando para Jonas, no seu versículo 3, ali diz que Jonas tenta fugir em direção a Tarsis. Quando a gente olha no mapa, irmãos, Tarsis fica totalmente ao lado contrário de Nínive. Tarsis ficava lá hoje em dia no sul da Espanha. E naquela época ali, era o último lugar que eles conheciam ali. Lógico, o mundo que eles conheciam não era esse mundo que a gente conhece até hoje, bonitinho. Tinha um limite deles ali. Isso aí está escrito lá em Isaías, no seu capítulo 66, no versículo 19. Tarsis ficava mais ou menos a 4.000 quilômetros de Jope. Então ele ia gastar praticamente um ano de viagem ali de barco, ou de navio, que seja. Então, irmãos, a gente percebe que ele queria ir para o fim do mundo mesmo. Ou que nem a gente falou hoje em dia, ele queria sumir do mapa mesmo. E esse versículo que eu citei agora há pouco em Isaías, no seu capítulo 66, no versículo 19, eu não li, mas diz também que Tarsis era um lugar que não havia a palavra de Deus ali. Ou seja, o povo de Deus, o povo ali não conhecia Deus. E o engraçado, irmãos, que um profeta, qual que é a missão dele? Pregar a palavra de Deus, né? Mas agora o homem de Deus, ele querendo ir por um lugar que não tem palavra de Deus. Nisso a gente entende que ele não queria somente não pregar a palavra de Deus, mas ele também não queria escutar a palavra de Deus. Ele queria ficar ali no seu cantinho, acomodado. Que nem a gente quer ficar às vezes. Fora isso, a Bíblia diz também que Tarsis era uma cidade abundante em riquezas. Certamente ele pensou, bom, eu vou para uma cidade bem longe ali, lá do outro lado do mundo. Quem sabe ali eu refaço a minha vida, né? Talvez você saiu do Brasil, você veio para o Japão. Ouviu dizer que aqui é um lugar próspero? Não sei, pensando em refazer a sua vida. Mas, pela misericórdia de Deus, você foi alcançado. E hoje você prega, você escuta a palavra de Deus aqui nesse Japão. Eu glorifico a Deus por causa disso. Amém. Glória a Deus. Jonas, ele conhecia, irmãos, a fama de Nínive. E certamente era o último lugar ali que ele escolheu. Jonas, ele conhecia Deus e sabia que Deus é misericordioso. Ele sabia que se o povo se arrependesse, Deus ia acabar salvando eles. Mas isso era demais para a cabeça dele. Ele não queria isso de jeito nenhum. Ele mesmo vai lá fala no capítulo 4, no versículo 2, que diz: ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa?
Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois se arrepende. Então Jonas, ele estava furioso, irmãos. Ele não achava justo que Deus mandasse o anúncio de arrependimento e de salvação para aquele povo que vinha se crescendo e se tornando uma potência naquela época. Porque os assírios, eles já tinham matado muitos israelitas. Eles já tinham tomado muitas terras deles. Então, assim como Jonas, muitos israelitas, eles tinham raiva dos assírios. E Jonas, ele não achava justo que Deus salvasse aquele povo. Ele tinha raiva daquele povo. Então a gente enxerga aqui, irmãos, um crente, Jonas, um crente verdadeiro, sim, que temia a Deus, sim, mas o que? Com raiva no coração, com rancor no coração, não conseguindo ali liberar o perdão para aquele povo. Será que essa figura de crente existe até hoje, irmãos? Existe, né? Com certeza. Está reprimido em nome de Jesus, não existe nada. Estou brincando. Então Jonas, ele conhecia sim a Nínive, mas ele também conhecia sobretudo Deus. Conhecia um Deus que é o que? Tardio em irar-se, um Deus misericordioso, um Deus que perdoa a pior pessoa, a pior nação, um Deus que sempre está ali nos dando uma chance. A Bíblia nos mostra que ninguém, irmãos, está fora do alcance da graça de Deus. A gente vê que o seu perdão, o seu amor é para todos. Nós temos exemplos na Bíblia, exemplos como o rei Manassés, o rei Nabucodonosor, o próprio apóstolo Paulo, aí, que perseguia os crentes, o ladrão lá na cruz, que foi crucificado junto com Jesus, o ladrão que reconheceu Jesus, que ele era inocente ali no último momento de sua vida. Então não seja um rei cruel, um assassino, um ladrão, ou alguém que para os nossos olhos às vezes está com a vida moralmente errada. Quando existe arrependimento, quando existe fé no coração, Deus perdoa, Deus transforma e Deus dá um novo propósito. Amém. Dispõe-te e vai. Dispõe-te e vai. Irmãos, qual será que é a nossa Nínive? A nossa barreira, o nosso impedimento? O que nos impede de aceitar o chamado de Deus? Os nossos parentes, será? Talvez. Eu falo porque sempre tem um cabeça dura no meio da família, né, que não quer saber de Jesus. Ou talvez o nosso trabalho, a nossa escola. Às vezes o conhecimento que a gente tem de um lugar ou de alguma pessoa, isso nos leva a fugir de Deus mesmo. Jonas, ele era um profeta ciente da situação que ele estava vivendo ali. E ele estava ciente de que pregar em Nínive, pregar para aquele povo, seria levar uma possível salvação àqueles que seriam seus inimigos. Seriam seus inimigos, aliás, não, eram seus inimigos, né? Porque foi a Síria que leva ali as 10 tribos do norte para o cativeiro. Era como falar, irmãos, para um americano que vai ser missionário lá no Talibã. Nínive sendo uma cidade tão ruim, tão pecaminosa, ao ponto de Deus se incomodar com ela. Eu falo isso porque Deus, ele poderia muito bem chegar lá e destruir aquela cidade. Mas não, Deus faz o quê? Deus dá uma chance. Isso nos prova, irmãos, que a salvação, ela vem pela graça, ela não vem pelo mérito. Se fosse pelo mérito, a gente, como diz, já era, né? Mas como vemos nessa mensagem, às vezes a paciência de Deus tem um limite.
A mensagem de Jonas em si, irmãos, ela foi bem simples. Vamos ler aqui no capítulo 3, do versículo 1 até o 4, que diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essa foi a pregação dele. E a Bíblia diz que depois dessa mensagem, não ficou uma pessoa sequer ali sem se arrepender. Desde o rei até o mais jovem. Houve um grande quebrantamento ali naquela cidade. Isso aconteceu por quê, irmãos? Por causa do pregador? Não, porque o pregador ali estava com raiva. A pregação dele foi sem graça também. Isso tudo aconteceu porque há poder na palavra de Deus. Aleluia. E porque a misericórdia de Deus, ela sempre triunfa para a honra e glória do seu nome. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus, irmãos, Ele nos requer obediência e arrependimento. Se a gente fica fugindo de Deus, é capaz de Ele mandar uma tempestade nas nossas vidas, não para nos destruir, irmãos, mas para nos trazer de volta ao caminho. Verdade. A vida de Jonas, o que ela nos ensina, irmãos, que isso não foi somente um profeta, aquele que foge e vem um grande peixe e come ele, mas nós vemos que a estrela do livro não é Jonas, mas sim é Deus. Amém. É sobre um Deus que fala, um Deus que envia, um Deus que insiste em amar, até quem nós não queremos amar. Jonas conhecia a voz de Deus, ele era um profeta, lógico que ele conhecia, mas mesmo assim ele fugiu. Quantas vezes nós também fazemos isso, irmãos? Deus nos chama para perdoar e a gente prefere o quê? Guardar mágoa no coração. Deus nos manda ir e a gente fica. Deus nos pede para falar e a gente prefere ficar em silêncio. Jonas, ele foi para uma direção totalmente oposta. Mas o bonito da história é que Deus não desistiu dele. Deus, ele usa uma tempestade, um barco, marinheiros ali, pagãos, um grande peixe, ou baleia que seja. Usa tudo isso para trazer ele de volta à vida. Porque Deus, ele não desiste de nós, irmãos. Deus, ele não desiste de mim, ele não desiste de você. E quando Jonas, ele finalmente obedece, ele prega ali naquela cidade, o povo se arrepende, e ele, em vez de se alegrar, ele se irrita. Que nem eu falei, no fundo, ele achava que aquele povo não merecia o perdão de Deus. Mas o que acontece? Deus, ele mostra que ele é diferente de nós. Deus ama quem a gente evita. Deus perdoa quem a gente não perdoaria. Deus salva talvez uma pessoa que a gente desistiu de alcançar. E a grande lição é essa, irmãos. Não dá para fugir da vontade de Deus. A sua graça, ela vai nos alcançar, independente de onde a gente estiver, seja no Brasil, seja no Japão, seja em outro país, qualquer lugar do mundo. A sua misericórdia nos restaura, mesmo quando nós falhamos, porque a missão de Deus continua, mesmo se a gente continuar desistindo. Hoje, talvez, irmãos, você esteja como Jonas, fugindo, se escondendo, talvez até mesmo no meio da tempestade, ou preso no silêncio do arrependimento.
Mas fique sabendo de uma coisa: Deus ainda chama, Deus ainda envia, e Deus ainda quer usar a sua vida. Que nós, irmãos, nós possamos responder com fé, com coragem, com humildade no coração e dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém? Amém. E eu termino por aqui, já bem cedinho, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.